Olá, clubista! 1º de abril de 2026. Hoje a gente não vai ficar com aquelas piadas sem graças. 1º de abril. O Botafogo tá extinto. O Flamengo é o maior time do mundo. O Corinthians vai acabar. O Neymar não vai pra Copa. Hoje a gente não vai ter esse tipo de piada, tá? Aqui não. E óbvio que a gente vai falar sobre o quê? Seleção brasileira. Vamos falar, vamos entender o que aconteceu ontem no jogo. O Brasil ganhou. Quem diria? O Brasil ganhou. E hoje vamos falar o que aconteceu no jogo. Óbvio, quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma opinião muito firme sobre o que o Brasil quer com os goleiros que ele está convocando. Não faz nenhum sentido. Mas vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu no jogo de ontem. Brasil 3, Croácia 1. Dá o play nessa bagaça. Vamos ver o que aconteceu no jogo. Meu amigo. Essa jogada do Vini Júnior aí, eu vou falar, viu? Diferente. O molequezinho ontem tava jogando demais. Danilo bem, viu? Olha o Danilo mais uma vez participando, né? E aí, Matheus Cunha não teve uma boa ali, né? Boa roubada de bola. E aí, cara, esse passe do Matheus Cunha, que absurdo. Que absurdo. Viu o João Pedro, né? Viu o João Pedro ali em progressão. Olha lá. O Vini Júnior fez um movimento corretíssimo aqui, ó. Corretíssimo. Chamando o zaga. E aqui infiltra o João Pedro. Cara, essa jogada foi muito legal. Muito boa mesmo. Nossa, eu fui mansinho, né? Legal. Não, foi uma jogada maravilhosa, espetacular. Motherfucker. Ó, Tami. João Pedro errou, né? Enfim. Foi uma jogada espetacular. Tá doido. Croácia, né? Tem que jogar um pouquinho, né, minha querida? Vamos sair de trás. Tá perigosinha essa jogada aí da Croácia. Bicho, e o LH bagunçou. O homem bagunçou ontem também, viu? Bagunçou. Vamos, Vini. Baila, Vini. E esse chute aí, cara, Matheus Cunha joga muito, cara. Que defesa do goleiro. O goleiro ontem muito bem da Croácia, viu, gente? Pra dizer que a Croácia não fez alguma coisa, né? Esse goleiro, misericórdia. Gente, não quero nem falar de Bento. Assim, não quero nem dar muita ibope, mas são situações que não tem como, né? Mais uma vez, eu tô falando com vocês. Inclusive, se discorda, comenta. Se concorda, comenta. Se não tem nenhuma opinião, comenta também. Mas comenta, nem que seja pra me xingar. Se inscrevam, clubistas, se inscrevam. Dê a moral pro canal. Mas assim, são situações que não dá. Não dá, é assim, Bento, bicho. É uma coisa fora da lógica. Não existe esse goleiro na terra. Não existe, mas beleza. Vamos ver. Olha como é que começa a jogada. Olha que jogada maravilhosa. Olha esse tapa, bicho. Esse tapa do Matheus Cunha foi qualquer coisa, rapaz. Aí o homem baila. Olha. Tami. Que golaço. Que golaço. Dá até vontade de se iludir, né? Todo brasileiro tem que se iludir, pô. Tem que se iludir. Tami. Caraca, mano. Segundo tempo, né? Croácia aí fez um calorzinho. Esse chute aí eu fiquei com medo, viu? Falei, rapaz, mas será? Será? E aí, olha isso, bicho. O que esse ser humano tá fazendo aqui? Sério, assim, o que esse ser humano tá fazendo aqui? Gente, não faz sentido. O que esse bicho tá fazendo? Gente, ele tá depois da marca do pênalti. O cruzamento, o gol, pra vocês terem ideia, foi fora da área. O cara chutou fora da área. O cara chutou da meia-lua, mano. E o goleiro tá aqui no meio do caminho fazendo o quê? O quê? Você tá louco, bicho? E o tanto que eu xinguei, gente, vocês não tem noção não. Primeiro, porque a Croácia é rainha em fazer gol no final do jogo. Essa é aquela galera que cozinha o jogo e tal, pá. E aí chega no finalzinho do jogo, uns 39 do segundo tempo. A única bola dos caras que eles pegam, né? Foi igual a Copa passada de 2022. E o Bento, mano. Eu xinguei de tudo quanto é nome. O que esse goleiro tava fazendo ali?
Nossa, olha o gol. Nossa senhora. É muita cabacice. Muita mesmo, ó. Não, cara. Não, isso não existe. E assim, né? Muito pênalti. Muito. Muito pênalti mesmo. Ó, ó. Olha a carga, pô, que o cara faz aqui, ó. Em cima do Endrick. Embaixo, inclusive. Eu vi jornalista, né, dizer, não, mas não foi nada. Sabe o que me deixa impressionado com o jornalista? Nunca jogou bola. Os caras acompanham dentro de campo, tem uma experiência, vê jogo e tal. Mas nunca jogou bola. Um tranco desse não foi pênalti, meu amigo. Esse pênalti aí é pênalti nos veteranos. Esse pênalti é pênalti no Sobradinho 2. Esse pênalti é pênalti em Sobradinho 1. Em qualquer campeonato da terra. É pênalti aqui em Curupi, onde eu tô. É pênalti em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eu vi Mauro César falando que não foi. Eu vi Eric Faria dizendo que não foi. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, um pênalti desse. Pênalti claro. O Endrick é um touro. É um touro. E o zagueiro é um touro, bandido 2. E atropela o cara. Pênalti. Claro que é. Claro que é. E aí, né? Pô, qualidade desse Igor Thiago, viu? Qualidade, assim, absurda. Qualidade. Gostei dele ontem. Olha isso aí, ó. Tami roubou a bola. O Endrick, essa câmera é maravilhosa, porque tá ali, ó. Foi um passe fácil. Não dizer, oh meu Deus, é um passe. Foi um passe fácil. E a finalização do Martinelli a gente tem que louvar, viu? Uma finalização, assim, dificílima. Ó, abriu muito e o cara Tami de esquerda. Base do Ituano, Martinelli. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, o que eu tenho a dizer desse jogo é que... Opa, o microfone quase cai aqui. É que eu achei interessante a seleção brasileira, mas o vacilo, principalmente... Um vacilo... Gente, isso em Copa do Mundo acaba, é rápido. E por isso que a gente tem que ter goleiro bom, cara. Eu tinha até falado com um amigo meu que o Everton, o ex-Palmeiras, seria uma boa. Seria uma boa, sim. Goleiro que tem casco, goleiro ali sul-americano. O que eu queria entender é por que tem que ser um goleiro da Europa? Por que tem que ser esse goleiro lá da Arábia? Horrível, péssimo. Nunca teve nada. Rapaz, tem que ser goleiro do Brasil, sim. Goleiro brasileiro é muito bom, que joga aqui, inclusive. Não tô falando de Hugo Souza, não, mas tem vários goleiros. O Fábio, por exemplo, experiência absurda. Libertadores, enfim. Mas é isso. Eu queria também comentar com vocês alguns recortes que eu peguei. São 3 recortes, né? Isso vocês vão entender. O primeiro, vamos falar desse menino aqui, vamos falar dele. Inclusive, muito comentado nesse jogo, vamos falar dele. Vamos falar desse menino aqui, o que ele diz, olha só, o que ele fala sobre a hora do pênalti que ele sofreu, tá? O que ele diz? Mas eu tava até trocando resenha com o Igor, porque na hora que eu sofri o pênalti, eu vi que o Mister já tinha falado. Só que sempre tem aquela, né? Que você pega a bola, fica lá pra deixar o batedor. Aí, não, fiquei porque eu já sabia que o Igor Thiago ia bater, então. Tá definido antes já. Porque tem aquilo, fica na marca do pênalti, espera todo mundo sair e depois entregar a bola pro Igor Thiago. Um cara que bate pênalti, pô, fenomenal. A gente pode ver na Premier League, não errou nenhum pênalti, então ele tinha que bater mesmo, porque o que importa é a vitória pro Brasil, foi isso que aconteceu. Agora é seguir. Tem um outro vídeo aqui, tem um outro vídeo que eu quero colocar aqui pra vocês. Deixa o cachorro terminar de latir aqui, peraí, calma aí, cachorro, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. E vamos entender esse momento que o nosso querido Endrick fala que o Mister estava falando o Igor Thiago pra bater o pênalti. Vamos ver. Thiago, meio que apontando, Igor Thiago. A gente tem ali a imagem, a gente resgatou uma câmera que estava voltada para o banco de reservas do Brasil, naquela sequência do pênalti ali, ó. Então a gente está mostrando um pouquinho da movimentação do Ancelotti ali no lance do pênalti. O Brasil tem o pênalti, aí o Ancelotti está ali conversando com o quarto árbitro, aquela coisa, foi pênalti, não foi pênalti, tudo. E aí tem uma imagem do Ederson. A gente até deu zoom ali na imagem, ó. Thiago, meio que apontando. Igor Thiago. Ah lá, o Ederson meio que apontando. Ó, tipo assim, né? O combinado é o Igor Thiago. Interessante isso, né? Então, assim, entra em concordância, em convergência aqui com o Endrick falou mesmo, de fato, né? A gente vê que ele tinha visto ali, né, todo o parâmetro, como é que ia ser a questão da cobrança, já tinha falado com o Igor, realmente, falou,
Você vai bater, bateu na mão dele e tal. E o banco de reserva, o Ederson deu essa mensagem dizendo que, de fato, quem é pra bater é o Igor Thiago. Eu queria comentar também um pouquinho sobre o Endrick, é que surge muitos burburinhos e acredito que quem não saiba agora saberá através do puro suco de clubismo. Mais uma vez, queridos, se você não comentou, comente. Se você discorda do papai, comente. Se você concorda, comente. Se você não tem nem muita opinião, comenta também. Agora só não deixa de comentar, nem que seja para me xingar. Se inscrevam no canal também, meus queridos, e deixe aquele like, é claro. Então, assim, eu não posso deixar de comentar que existe muito isso dentro da seleção brasileira, dentro do cenário da seleção brasileira, que o Endrick, ele é ruim de grupo. Ele é uma perna, como diz a resenha boleira, ele é uma perna grande. Tudo bem que o Endrick joga muita bola. Inclusive, no último pré-olímpico que teve, colocou-se muita culpa em cima dele. Mas eu falo pra vocês que o Endrick, mesmo ele sendo uma perna, ele tem que estar nessa seleção, um cara novo, é um cara que tem casca assim, né, é um cara que você vê que se preparou muito pra estar onde está. E quando ele não jogou muito no Real Madrid, me deixou a entender que foi muito isso, porque o Vinícius Júnior também quando chegou no Real Madrid, ele não entrou, não chegou bem. Mas ele continuou no clube lá e etc, ganhou rodagem e hoje é o que é. Do Endrick não aconteceu muito isso. O Ancelotti, inclusive, antes do Xabi Alonso, era o Ancelotti, e o Ancelotti fez o quê? Preteriu o Endrick, colocou o tal do Gonzalo, que é péssimo, horrível. Horrível, Gonzalo, ave Maria. Mas aí depois o Endrick saiu, foi pro Lyon, e tá muito bem no Lyon. Muito bem no Lyon. Só que eu quero dizer pra vocês o seguinte, o que tem de bastidor é que o Endrick é perna. Concorda que o Endrick é perna, clubista? Você acha que o Endrick é perna mesmo? Ele tem uma marra grande. Quando eu digo perna também é uma marra, né? Uma marra muito grande, aquela coisa toda, uma soberba muito grande do futebol que ele. Você concorda, clubista? Se concorda, comenta aqui. Deixa o seu comentário aqui com o pai e a gente vai debater, tá? Eu quero também comentar um último ponto com vocês sobre este seguinte assunto. Não tenho nada contra o Bento, nunca conversei, mas era o meu goleiro, era um goleiro que eu já teria cortado do trabalho. Eu levaria um goleiro Inclusive, eu não sou um especialista, não acompanho sempre o Campeonato Saudita, mas conversando com pessoas que acompanham, inclusive o Gabriel Castro, que é comentarista do canal, do campeonato lá no Gold, o Bento até melhorou nos últimos tempos, mas teve uma fase terrível. Então eu teria cortado já há algum tempo. Não tem... E assim, gente, né? Era esse recorte que eu queria falar com vocês, falar sobre o Bento. Eu já tinha comentado em vídeos anteriores falando sobre o Bento. Não faz nenhum sentido, gente. Nenhum sentido. É uma parada assim que realmente não entra na minha cabeça. Esses goleiros do Atlético Paranaense ter uma relevância absurda no futebol brasileiro. Sério, assim, e o futebol brasileiro, se é uma posição que nós não temos carência, tá? Não temos carência, é o gol. É o gol. Mais uma vez, clubista, você concorda realmente que o futebol brasileiro a gente tá com muita carência no gol? Ou não, discordo, a gente, né, não tem tanta carência. Porque assim, não faz nenhum sentido a convocação do Bento que joga na Arábia, né, em relação ao Brasil que tem goleiros maravilhosos. Cara, é por isso que eu queria colocar esse recorte pra vocês, que é justamente pra gente debater isso junto. Qual o sentido de Bento? Qual o sentido de Alisson? Gente, já deu pra Alisson também. Deixa ali o Ederson e tal, mas não faz sentido. O Brasil tem um celeiro de goleiros absurdo. Eu tava até comentando com um amigo meu que o Brasil sim precisa de um goleiro que pegue pênalti, que tenha aquela caixa de pênalti, meu irmão. Precisa. O Brasil sempre teve em suas conquistas goleiro que pegou pênalti. E hoje o Brasil não é ninguém mais. Não é mais ninguém, né? No gol é alguém que tem lá, tá lá. Então é uma coisa que me deixa revoltado. E é isso, clubista. Hoje a gente encerra por aqui e peço mais uma vez que vocês se inscrevam. Comente, nem que seja pra me xingar. E óbvio, não deixa de dar aquele like. Até a próxima, clubista. Valeu!